Vocês estavam com saudade de unboxing? Pois então, senhores, unboxing! E para o taco fedido. Cara, faz tempo que a gente não faz o formato de unboxing e esse aqui é um baita momento pra gente fazer isso, porque é um produto com visual bastante diferenciado. Eu tirei onda aí dos otaku fedidos, mas eu tô no clube dos anime também. Especificamente esse aqui eu ainda não vi, apesar de estar na fila. A MSI mandou pra gente dar uma olhada numa edição especial deles de produtos focados na série do Frieren, que eu ainda não assisti, mas só via meme eu já sei metade do roteiro. Reddit, você acaba assistindo muita coisa via Reddit, só acompanhar a caixa de comentários. Vou abrir aqui pra vocês, tem um conjunto de periféricos e também uma placa de vídeo. É legal porque a gente recentemente fez um vídeo aí com uma linha da MSI para os fãs de World of Warcraft. Aqui é pra galera que é fã do anime, tem uma linha de produtos focado no anime que eles curtem, mas ao mesmo tempo me parece uma baita pedida para quem tá montando um setup na cor branca e com os tons de lilás. Também pode ser uma boa pedida, porque as cores acho que vão fechar bem certinho. Vou começar pelos periféricos. Vamos dar uma olhadinha no conjunto teclado, mouse e mousepad. A sua jornada começa aqui, assim que eu terminar a fila de animes que tá na frente desse, mas eu vou chegar lá. Então, sua jornada começa aqui bem... Na verdade, é legal que a experiência da caixa já é bem customizada. Obviamente, os produtos também vão ter customização, mas pra quem é fã da franquia, já tem todo um cuidado com... Tipo isso aqui, ó. Normalmente, eu só rasgo os manuais, mas pô, o negócio é customizado, eu não vou destruir. Vamos abrir ele com um pouquinho mais de cuidado. Ah, esse aqui não é o manual, esse aqui é o mousepad. Eu prefiro mousepads maiores, mas se você está montando um setup que vai ser mais compacto, ó, vai colocar um mousepad mais compacto. Emborrachado na parte de baixo, as costuras parecem bem feitas. Bacaninha, gostei. Então, cada etapa da caixa tem alguma arte diferenciada, achei. Esse tipo de cuidado é maneiro, porque assim, você que está comprando um produto customizado para uma franquia, você definitivamente gosta dessa franquia. Então, um cuidado extra, até na embalagem. Então, na parte da frente nem diz, né? Mas na parte de trás a gente consegue ver que esse teclado aqui é o Ford TKL Wireless. Então, teclado sem fio, no formato TKL, no formato compacto. Pô, o somzinho é satisfatório. Eu gostei muito que algumas das keycaps não tem as letras, né? O que é pra ser do lado Y mesmo? Teclado normal? Pera aí, se eu fechar os olhos aqui, é o J, é o U? Eu acho que é o U. Então, aqui onde seria a letra U, tá a carinha da Frieren. Então é tipo assim, Press Frieren. Né? Tipo, no jogo eu vou precisar que o overlay seja modificado. Que o U, o J... Eu não lembro. Essa tecla eu não devo usar muito, porque de memória eu não sei o que vai aqui. Eu consigo apertar as letras se eu tento escrever algo, mas se eu tento lembrar o que é que tá ali, eu não consigo. Curiosidade rápida, não sei se vocês sabem, mas esse layout do teclado que a gente usa, ele foi desenvolvido de forma a ter as letras mais usadas onde você apoia a mão, aqui, né, por exemplo, e letras menos usadas em outras posições. Então, essa letra aqui não é tão usada aí, isso no inglês, tá? Foi desenvolvido em inglês. Mas é uma letra não tão usada comparada com as que as mãos estão em cima. Por isso que eu tava aqui tentando escrever algo. É o H. Quem acompanha as letras sabe o que eu escrevi para ver se era o H mesmo. Então, é bacana. Talvez incomode um pouquinho quem precisa catar milho com algumas teclas. Como eu não olho pro teclado para escrever, eu não ia sentir falta. Agora, se eu precisasse apertar H e olhasse pro teclado, eu ia ficar me perguntando se é a carinha, a mãozinha, ou os braços, ou a parte aqui da cintura dela. Bonito, tá? Isso aqui ficaria muito bonito num setup branco. Mesmo que a pessoa não acompanhe Frieren, ou não ligue tanto pra série, só se alguém perguntasse pra ela quem que é o bonequinho no meio do teclado, ela ia ter que responder, não sei, eu comprei porque é lilás e branco. Bonitinho que tem, inclusive, ó, um display aqui. Vamos ver se tem energia. Aqui, ó, nós temos pra você definir se você vai usar no Mac ou no Windows, você pode fazer a configuração aqui. E tem os modos dele, porque ele pode funcionar por USB, mas também tem a opção de usar por Bluetooth. É bacana, porque, pô, isso aqui dá pra usar em muito dispositivo com suporte a Bluetooth. E também dá pra usar pro radiofrequência, né? Inclusive tem aqui, ó, o receptor. Ah, é magnético? O negócio meio que se jogou. Ah, é magnético sim, ó. Quase. Tá, eu tô tirando onda, mas se você só de colocar, o que importa na verdade é que quando você encaixa ele não cai.
fica aqui tirando onda como se você conseguisse jogar de longe, mas o importante é que você não precisa nem de tampinha para guardar ele aqui, né? Porque alguns dispositivos eles colocam aquela tampinha para você poder guardar o receptor. Só que só de pôr aqui, ó, você já carrega sem medo de que vai perder. Ele tá bem firme. Mas beleza, você vai usar esse receptor para usar o Wi-Fi, para ligar no seu USB, e é o que eu recomendo se você for usar para jogar com esse teclado, né? Porque o receptor 2.4 ele não tem latências, né? Você pode ligar no Bluetooth, pode, é prático, não tem que usar dongle, mas ao mesmo tempo tem latência. Então para jogar, use esse receptorzinho. Eu vou ligar o modo Bluetooth dele. Pô, tem um sistema de RGB bonitão, mano, por tecla, pelo que eu tô observando aqui, pela forma como tá fazendo a onda. Olha a onda. E tem telinha. E claro que a telinha também é customizável. Olha só, tem a Frieren, tem o moço que a Frieren gosta, mas morreu, porque sem ver o anime eu sei, eu tenho spoilers o bastante pra saber mais ou menos o tema do negócio. Cara, bacana que tem esse display aqui. Já mostra até algumas configurações, olha, tá com uma bolinha ali indicando que é Bluetooth, tá no modo Bluetooth, né? Então vai ter algumas customizações bacaninhas rolando ali. Pô, bonito, hein? E principalmente, cara, uma coisa que eu já notei nas vezes que eu pressionei, sente só isso aqui, ó. Feedback tá bem gostosinho e o som tá bem satisfatório. Pô, bem maneiro esse teclado, tá? Pesadinho também, o que é... Lembrando que nos teclados isso é vantagem, né? Porque ser pesado quer dizer que você não vai ficar arrancando ele da mesa sem querer por qualquer movimento. Ele é pesadinho. Já temos teclado, temos o mousepad. Vamos dar uma olhada no... Hora do mouse. Esse aqui, então, é o Versa Wireless, o modelo do mouse. Bonito, hein? E muito, muito leve, tá? 60 gramas, é um mouse aí com perfil bastante leve. Algumas configurações bem interessantes desse, tá? Porque ele tem aqui, o sensor é o PixArt, é um bom sensor, com até 26.000 dpi, né? Então, algo sempre importante você ver qual é a qualidade aí do sensor. Também outra coisa importante é você dar uma olhada, por exemplo, no qual é o sistema de botões também, se ele é de longa duração. Duas coisas sempre para você olhar no mouse, né? O sensor e qual é o sistema aqui de pressionamento dos switches. E o que eu achei muito maneiro, então ele tem estimado aí 200 horas de bateria, né? Ele é sem fio, mas ele é muito versátil, cara, porque ele tem 3 modos. Você pode ligar aqui pelo cabo USB, então você, né, pode conectar no seu PC e usar e também para carregar a bateria, né? Obviamente. Mas ele também tem um modo Bluetooth, puxando essa chavezinha aqui, onde ele até começa a acender os LEDs, ó. Olha que legal aqui, ó. Tem o LEDzinho aqui no poderzinho da Frieren. Botões adicionais aqui do lado esquerdo, para você acionar com o polegar, 2 botões adicionais, cliquezinho gostoso. Provavelmente aqui você pode fazer a configuração do DPI, on the fly, né, sem ter que abrir o software. E o que eu achei muito maneiro é que ele pode ser ligado no modo Bluetooth, por isso que ele está inclusive piscando azul aqui, né, provavelmente está no modo pairing, mas você também pode girar a chave aqui para o modo Wi-Fi, ele ficou verdinho. Ah, tem desse lado também, ó. Tem dos dois lados. E aí você tem um receptor aqui na parte interna dele. Cara, sem meme, tá? Eu usaria fácil esse mouse. Claro que o tema é engraçado, todo mundo me perguntar porque meu mouse é rosa e tem bonequinhos. Mas primeiro, leve, apesar de ser um mouse com o intuito de ser leve, ele tem uma pegada até grande. Eu prefiro mouse um pouquinho maior, né? O dedo comprido aqui é complicado. Mas vê como eu gosto de usar o mouse apoiando um pouco a mão sobre o mouse. E eu gostei muito que esse modelo é muito versátil. Esse fato de você poder ligar com cabo, por exemplo, acabou a bateria e eu preciso continuar usando o mouse, liga o cabo. Eu vou só usar no dia a dia ali uma coisinha no computador que eu tô trabalhando, no notebook ali só para escrever uns textos, modo Bluetooth, não preciso ligar dongle, não preciso ligar nada, tá conectado no PC. Agora eu vou jogar, aí eu preciso da baixa latência, aí eu preciso da responsividade. Abre essa tampinha, puxa isso aqui, coloca esse dongle e usa ele no modo Wi-Fi, que aí você joga sem latência. Maneirinho, bem maneiro. E bem bonito o tema, né? Ó, agora que a gente tem o clube completo, olha que beleza que fica o setup, ó. Cara, gostei bastante de tudo. A minha exceção, mas aqui é gosto pessoal, aí depende da pessoa. Particularmente, eu preferia um mousepad mais clean. Eu preferi um mousepad talvez acompanhando, como o teclado, por exemplo. Por mais que ele tenha o desenho da Frieren aqui no centro, tenha vários, né, pequenos detalhezinhos aí, como o cajado dela, o machado do anão, borboleta de alguém, eu não vi o desenho. Mas tem bastante coisas, mas elas são minimalistas, né? A telinha ficou muito fofinho eles aqui. O mousepad já ele foi menos discreto, então o mousepad acho que eu preferia uma arte talvez um degradê, alguma coisa menos impactante, menos colorida, assim. Eu gostei mais desse conjunto aqui. Mas de novo, isso aqui aí é gosto, né? Então se tem alguém que acha mais legal assim mesmo. Mas bem bonito em geral, as artes de bom gosto. MSI só deu uma parecidinha, tipo aqui, colocando o logo deles ao lado do logo da Frieren, mas tudo bem, né? O hardware da MSI em parceria com eles, e eu gostei que eles colocaram o dragãozinho deles aqui, ó, discretinho. Então achei de bom gosto, em geral, as artes do teclado e do mouse. E agora a hora do baú secreto. Vamos lá. Aqui uma pequena referência que jogadores de Dark Souls reconhecem, mas eu vi que rola também no Frieren, que é o... Essa caixa é uma armadilha.
You just need a change their... Não, you just need to change their life, even for the slightest bit. Você só precisa mudar a vida... Ah, o nome do que a Frieren gosta, porém morreu, é o Himmel. Isso é spoiler? Demora muito pra acontecer isso ou logo eles falam, né? Logo, primeiro episódio então não é spoiler. Você logo de começo sabe que o Himmel aqui já era. Você só precisa mudar a vida deles um pouquinho. Não, você só precisa mudar a vida deles, nem que seja só um pouquinho. Fofinha a frase dele. E olha que maneiríssimo. Então nós temos uma GeForce RTX 5070 Ti e mais coisinhas. Vamos olhar a primeira placa e depois eu quero olhar as coisinhas. Cara, o design tá lembrando um pouco da placa do World of Warcraft. É porque ela, claro, é baseado no design que a MSI já está usando na sua linha RTX. Só que é um design que você troca as cores e ele rapidamente se encaixa em novos temas, né? Porque da World of Warcraft tinha aquele tom roxo e também tinha uma versão dourada e branca. As duas ficavam bem bonitas. E esse aqui tá promissor. E a galerinha do setup branco, hein? Olha só. Esse aqui é bem uma plaquinha que tem tudo para combinar com quem tá montando um setup em tons mais claros. Cara, bem legal. Então, ó, na parte da frente, um design bem discreto. Você tem só aí o Himmel e a Frieren aqui e o símbolozinho da MSI. Muito bonita essa placa, tá? Ficou bem bonita nessas cores branco e lilás. É uma combinação que combina. É uma combinação que combina. Sou Shakespeare em ação aqui. É uma combinação que funciona muito bem. Login da MSI, discreto aqui. E, pô, a arte na parte traseira ficou boa. Backplate aqui, que é aparentemente é metal, pelo que eu tô vendo aqui. Tem uma arte bem bonita da duplinha e gostei que eles não só fizeram uma questão de arte, não é só uma impressão aqui que tem a arte deles, mas também tem uma mudança no design mesmo, na estrutura, né? Puxando pra essa energia de maguinha e coisa e tal. E os triângulos e as coisas que tem os maguinhos, que ele dispara as magias deles. Resto do design, na lateral o símbolozinho da MSI, GeForce RTX, tá mais ou menos no esquema. Só com a paleta de cor mudada, né? Cores, tons brancos, dourados e lilás. Pô, ficou muito bonito. A 5070 Ti, que é uma placa já entrando no patamar aí do 4K, né? Ela é uma placa que roda Quad HD, grande tranquilidade, e você também já começa a jogar games até na resolução 4K. Aí você precisa fazer alguns ajustes gráficos, né? Não dá para tacar tudo no Ultra. Aí eu realmente recomendo você comprar uma 5080 ou uma 5090, se seu orçamento aguentar, para você jogar em 4K, mas isso aqui para Quad HD e até mesmo 4K numa qualidade boa, dá para é uma placa realmente muito potente. No resto da caixa da placa mesmo, nós temos então um adaptador. Precisa aí de 3 conectores no padrão anterior, né? Se você precisar usar o adaptador. E legal que tem essa marcaçãozinha aqui em amarelo, e esse aqui não tem nada a ver com a arte da... Até porque a MSI só usou branco e lilás em todos os componentes até agora. Esse amarelo aqui, importante para quem está fazendo a conexão na placa de vídeo, ter certeza que conectou isso aqui até o final, né? A gente tem visto os problemas do conector ATX 3.1. Se você não conecta até o final, vai dar para ver uma linhazinha amarela indicando que ficou uma frestinha. Isso aqui, sempre tomem cuidado. É um dos principais motivos que está acontecendo o problema, né, com as placas de vídeo com esse conector, é não fazer a conexão até o final, deixar um pouquinho de folga, e aí você acaba tendo problema de aquecimento e, por fim, o negócio pega fogo. Então essa marcação amarela é bem importante para você cuidar, para dentro do possível ter certeza que conectou até o final. Mais um outro detalhezinho pequeno, mas bem-vindo. Então, ó, no tom do restante das coisas, né, tem um degradê aqui que vai do branco pro azul, mas é o mesmo lilás basicamente do resto. E você consegue com isso aqui, ó, aquela adaptadinha para dar um suporte extra para a placa de vídeo. E mantendo tudo no tema, nas cores que a gente viu até agora, beleza? E vamos para a última parte ali da caixa, que eu tô bem curioso. O que é que veio de extra nessa caixa armadilha aqui? Tá, uma bolsinha aqui para você abrir e fechar, e dentro dela nós temos... É fofinho. Ah, isso aqui, pô, que bonito isso aqui. Olha, um rolê tipo esse que eu acho que combinava talvez mais lá com o mousepad, assim, porque uma coisa mais neutra, assim, né? Só os símbolos aqui, acredito que sejam os símbolos dos personagens principais, né? Porque tem o machadinho do anão, a espadinha do Himmel, o branco é branco, o roxo acho que é a Frieren. Aí tem outro machado lá embaixo, tem outro, só faltou cor deles colocaram, e dá pra ter mais uma, tem mais a outra menina lá. Eu realmente não vi essa ainda. Pô, mas essa é uma toalha um tecido de uma qualidade legal, tá até soltando as penugens de tão fofinho que ele é. Bem gostosinho eu tô aqui. Cara,
é um extra bem maneiro, tá? Bom, galera, então essa aqui é a linha da MSI em parceria, né? Usando aí o branding da FreeRing. Cara, eu gostei de bastante das coisas que estão aqui. Um design que, até para quem não é fã necessariamente de FreeRing, mas estava precisando aí, tava montando um setup nos tons branco ou azul claro e não estava achando algum componente para terminar a combinação, né? Lilás. Aparentemente isso aqui resolve, hein? Vai combinar muito bem. E para a gente montar e ver essa placa em ação, a gente tem um PC que combina com isso aqui, tá? Vamos montar nosso PC de gameplays, ele tem tons mais escuros, então não combina tão bem, mas a gente tem uma maquininha que está sempre ao fundo das nossas lives, que é o nosso PC de transmissão. Vamos pôr nele. Eu acho que ela vai combinar com uma luva.